Você já se sentiu pequeno demais para os planos de Deus? Ou já pensou que seus erros foram grandes demais para ser restaurado? Hoje vamos conhecer a história de Davi, o menino pastor, o valente guerreiro, o rei ungido e o homem que caiu profundamente, mas também se levantou pela graça de Deus. A jornada de Davi não é apenas bíblica, mas ela é humana. É sobre coragem, honra, pecado, perdão. E sobre como Deus vê o coração, mesmo quando as mãos falham. Escolhido no anonimato. Davi foi o mais improvável dos filhos de Jessé. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele estava cuidando das ovelhas. Mas foi justamente ali, no campo, no silêncio, que Deus o encontrou. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16 versículo 7. Ele foi ungido por Samuel, mas não correu para o trono, se ele voltou a pastorear. Isso nos ensina que o propósito de Deus não precisa de pressa, mas de preparo. A coragem de Davi. Quando todos fugiram de Golias, Davi correu em direção ao gigante. E por quê? Porque ele não via o tamanho do inimigo, se ele via o tamanho do seu Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará deste filisteu. 1 Samuel 17 versículo 37. Davi não confiou em armadura, nem em espada. Confiou na aliança que tinha com Deus. Essa é a verdadeira coragem de agir com fé, mesmo quando o medo é legítimo. Davi e Saul honra em tempos de ódio. Saul o invejava. Perseguiu Davi, tentou matá-lo mais de uma vez. E mesmo assim, Davi não tocou no rei. Ele teve chance. Estava no controle. Mas disse: não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24 versículo 6. Quantos de nós, no lugar dele, não teríamos feito justiça com as próprias mãos? Davi nos ensina a honrar, mesmo quando somos feridos. A esperar a justiça de Deus, e não fabricar a nossa. Davi como rei e liderança com propósito. Davi uniu Israel. Conquistou cidades. Trouxe a arca de volta. E mesmo no trono, seu coração era do Senhor. Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha família para que me trouxesses até aqui? 2 Samuel 7 versículo 18. Humildade no poder. Adoração no comando. Liderar, para Davi, era servir. E essa é a liderança que Deus aprova. O pecado combate Seba, e quando o rei cai. Mas então, o homem segundo o coração de Deus, caiu. Adulterou. Enganou. Mandou matar. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? 2 Samuel 12 versículo 9. Natã confrontou. E Davi quebrou. Mas ele fez algo que Saul nunca fez. Ele se arrependeu de verdade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51 versículo 10. Lições sobre o pecado. O pecado começa com o olhar e termina na destruição. Mas há esperança para quem se arrepende com verdade. Como fugir do pecado hoje? Evite as brechas. Tenha amigos que confrontam com amor. Confesse. Arrependa-se. E nunca, nunca se esconda de Deus. Porque Ele vê, corrige, mas também restaura. A promessa maior. Mesmo depois da queda, Deus manteve a promessa. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 2 Samuel 7 versículo 13. Jesus, o Rei eterno, viria da linhagem de Davi. Isso nos mostra que a graça é maior que a culpa. Que Deus não cancela pessoas se Ele restaura propósitos. Conclusão. A vida de Davi é um espelho da nossa. Somos chamados, enfrentamos gigantes, somos tentados, e muitas vezes caímos. Mas, como Davi, podemos nos levantar. Porque o Deus que nos chamou é fiel para nos transformar. Davi foi grande, não porque nunca errou, mas porque nunca desistiu de voltar para Deus. E você?
Onde está o seu coração hoje?